Olá! Nesta unidade vamos entender a utilização do pronome relativo cujo. Fique atento às explicações do professor Ricardo Erce, para não passar nenhuma dúvida. Bons estudos! Você se lembra o assunto que a gente estava falando dele na última vez? Lembra? Pronome? Pois é. Mas eu acabei de cometer um erro aqui. Aliás, um erro que todo mundo comete. Eu falei assim, você se lembra o assunto que a gente estava falando dele? Brasileiro normal fala assim. Sabe aquela menina que o pai dela é médico? Aquela menina que o pai dela é médico. Aquela menina que o pai dela é médico é o coloquial. E aí nós vamos entrar no tal do relativo cujo. Em vez de se dizer aquela menina que o pai dela é médico, o correto seria dizer a menina cujo pai é médico. Você se lembra o assunto da última aula? Poderia ser assim. Agora, o assunto que a gente estava falando dele não poderia ser assim. Você se lembra? O assunto... Já não sei mais nada. Imagine você. Então, vamos por partes. Relativo cujo. Todo mundo, quando quer fazer bonito, você sabe que a pessoa, quando quer caprichar muito, ela acaba dando fora. Eu dou um conselho aos meus alunos, quando fazem redação, o seguinte. A linguagem que você vai usar numa redação, ela tem que ser uma linguagem moderada. Eu falo assim, não inventa de usar o arroz com feijão, nem o escargot. Fica no padrão estrogonofe. Que negócio é de comida? Porque o que é o arroz com feijão? É aquilo que você come todo dia. E o que você come todo dia, não é que você vai enjoar, mas o seu arrozinho com feijão, ele dá uma melhorada quando chega uma visita na sua casa. Você não vai convidar uma pessoa para jantar na sua casa e comer um mexidão. Você não vai misturar um arrozinho com feijão lá. Aí o escargot. Olha, o escargot é igual àquela música do Zeca Pagodinho. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Aquilo é caviar. Mas o escargot é a mesma coisa. Tem gente que nunca comeu e quando come, provavelmente não vai gostar. Então, se você não tem nível para comer escargot, se o seu nível é mais para o arroz com feijão, eu não estou falando mal de você e nem considerando que você é ruim, não. Eu estou te considerando uma pessoa normal. Então, fuja disso. Aí você vai para o estrogonofe. O que é o estrogonofe? É uma coisa que a pessoa pretende ser chique. Você tem coragem de convidar uma pessoa para jantar na sua casa e comer o estrogonofe. Ou não tem? Até porque o trabalho é pouco, rende e fica assim com ares de refinamento. O cujo, que é o nosso assunto de hoje, é um padrão escargot. Eu disse a vocês na última unidade de estudos que a maioria das pessoas só usa cujo para falar, olha, o dito cujo está aí, ó. A dita cuja é aquilo que você já sabe. Se é para você falar isso, não fale. Pronome cujo. Quer falar bonito? Evite o tal do a situação cuja a qual nós falamos. Olha, o relativo cujo tem algumas peculiaridades. Vamos anotar? Primeira coisa, eu não posso seguir esse pronome de um artigo. Vem cá. O relativo cujo, como eu acabei de dizer, ele não pode ser seguido de artigo. Então, esse negócio de falar assim, a pessoa cuja a família, os médicos, cujo o trabalho, não podemos colocar um artigo depois do cujo. Por que que não? Porque o pronome cujo, ele mesmo se flexiona. Ele é um pronome flexionável. Vamos lá de novo. O pronome flexionável é aquele pronome que tem feminino e que tem plural. Então, se existe cuja, eu não tenho que falar cuja. Se existe cujos, eu não tenho que falar cujos os. Basta dizer cujas, cujo, cuja e assim por diante. O que é que faz um pronome ou um termo variar? É uma palavra com a qual ela concorda. Então, se eu estou dizendo cujos, é porque ela está concordando com algo que é masculino. Se eu estou dizendo cuja, ela está concordando com algo que é feminino. Que algo é esse? O pronome cujo, ele vai concordar sempre com um substantivo que vier depois dele. Então, vamos lá de novo? Além de não poder ser seguido de artigo, além de ser flexionável, ele concorda com o substantivo que o segue. Se o substantivo for pessoa, é cuja pessoa. Se o substantivo for homens, é cujos homens. Se o substantivo for família, é cuja família.
Então, a menina cujo pai, a mulher cujo marido, o assunto cujo conteúdo. Concordando. O grande lance que fica feio às vezes é você falar assim, existe entre cujo? Existe. Existe com cujo? Existe. Existe sob cujo? Existe. Quer dizer, na teoria existe. Na prática ninguém usa. E esse negócio de com cujo, sobre cujo, de cujo, a cujas, tem a ver com o quê? Com uma preposição. Quando a gente falou de que, eu falei que pode haver de que, pode haver em que, pode haver a que. E o pronome cujo também pode ser preposicionado. Vamos lá? Quando eu digo que o pronome pode ser preposicionado, é precedido de preposição. Então, se eu falo de, eu devo dizer assim, o trabalho de cujo assunto eu falei. Se eu me refiro a, eu tenho que dizer a pessoa a cuja família me referi. Que negócio é essa pessoa a cuja família me referi? O pronome cujo, ele estará correto todas as vezes que ele estabelecer uma relação de posse. Então, se eu disse o autor cujo poema eu li o poema do autor, o poema dele. Se eu digo assim, a menina cujo pai é delegado. Observe aqui comigo de novo. A menina cujo pai é delegado, por que se estabelece uma relação de posse? Porque a menina tem um pai e o pai dela é delegado. Então, olha a frase aqui, ó. A menina cujo pai é delegado é minha colega de escola. Como é que nós falaríamos na vida real? A menina que o pai dela é delegado estuda comigo. Então, primeiro, é cujo no masculino, porque concorda com o substantivo pai. Se aqui fosse tios, aí seria a menina cujos tios. Se aqui fosse irmão, continuaria sendo cujo, porque irmão é masculino. Olha outro exemplo. Os alunos de cujas atitudes nos queixamos serão suspensos de aula. A gente não fala assim com certeza. A gente fala, sabe aqueles caras que a gente estava reclamando da atitude deles? Então, olha, os alunos de cujas, lembra que eu falei que pode ter uma preposição? Aqui, ó. Quem se queixa de. Como os outros pronomes relativos, a preposição que precede um relativo, ela sempre é definida por um substantivo, aliás, por um verbo que está depois. Então, se ali eu tenho nos queixamos, é nos queixamos de. Se fosse nos referimos, seria nos referimos a. Se fosse entregamos, não teria preposição, porque entregar não é um verbo que precisa ser preposicionado. Olha a frase seguinte, que coisa horrível. O livro entre cujas páginas achei o seu retrato estava na estante menor. Qual é o ser humano vivo no século XXI que fala isso? Eu preciso ler essa frase, você também? Então vamos ler? Olha aqui. O livro entre cujas páginas achei o seu retrato estava na estante menor. Bom, primeiro, é cujas, porque concorda com o substantivo páginas. Páginas é feminino plural, cujas também. De onde surgiu esse entre aqui? Do que está depois. Se eu achei o seu retrato estava em algum lugar. Onde? O seu retrato estava entre as páginas do livro. Por isso, o livro entre cujas páginas. Uma vez eu achei numa prova uma frase assim, esta era a ponte sob cujos arcos trocamos o nosso primeiro beijo. Olha que coisa brega. Esta é a ponte sob cujos arcos. Bom, são os arcos da ponte, por isso cujos. E por que sob? Nós trocamos os beijos sob, debaixo desses arcos. Então, cujo é para fazer prova de questão de múltipla escolha. Para falar, deleta. Para escrever, evite problema. Agora, se é para fazer questão, vamos fazer uma. Vamos ver a nossa questão sobre o assunto de pronome relativo. Vamos lá comigo na tela. Assinale a afirmativa em que a palavra onde está usada corretamente. Onde? Letra A.
Trabalhamos com o conceito de serviços onde o fator ambiental é preponderante. Letra B. Durante a discussão dos técnicos, foi levantado um novo argumento onde o diretor não gostou. Letra C. Nas áreas próximas às reservas, onde estão instaladas famílias, haverá grandes investimentos. Letra D. Alguns estudos apontam o ano de 2050 como decisivo, onde ocorrerá uma grande devastação. As propostas onde se encontram as soluções mais econômicas para a melhoria do ambiente serão aprovadas. Será que nessa leitura rápida já deu para você chegar à sua conclusão? Então vamos voltar lá na letra A. Vamos ler a letra A com calma. Aí a letra A diz assim: trabalhamos com o conceito de serviços onde o fator ambiental é preponderante. O que você tem antes desse onde aí? Conceito de serviços. Isso é um lugar? Não, né? Então eu não posso falar trabalhamos com o conceito de serviços onde. Tem que ser em que. E a B? Durante a discussão dos técnicos foi levantado um novo argumento onde o diretor não gostou. O que você tem antes do onde? Argumento. Argumento é lugar? Não. Então não pode ser onde. O diretor não gostou. Eu não gosto de. Então seria um novo argumento de que o diretor não gostou. Ele não gostou de algo. Letra C. Nas áreas próximas às reservas, onde estão instaladas famílias, onde tem como antecedente as áreas das reservas. Isso é um lugar? É, não é? Então é essa que é a resposta. Na letra D, o onde erradamente retomaria o ano de 2050. Ano é tempo. Tempo não é lugar. E na última, propostas onde não pode, porque propostas é lugar. São as propostas em que se encontram. Claro? Como o assunto é chatinho, vamos ver mais uma questão? A questão 2, acompanhe comigo aqui. Destaque a frase em que o pronome relativo está empregado corretamente. Letra A. É um cidadão em cuja honestidade se pode confiar. Letra B. Feliz o pai, cujo os filhos são ajuizados. Letra C. Comprou uma casa maravilhosa, cuja casa custou uma fortuna. Letra D. Preciso de um pincel delicado, sem o cujo não poderei terminar o meu quadro. E a última, os jovens cujos pais, conversei com eles, prometeram mudar de atitude. Tudo tem cujo, ou cuja. Então, vamos retomar do seguinte. Primeira coisa que eu disse a vocês. Localizem as suas anotações. Eu disse que o pronome cujo não pode ser seguido de artigo. Não foi isso? Olha a letra B de bola. Feliz o pai, cujo os filhos. Está certo, portanto? Não. Teria que ser feliz o pai, cujos filhos. Bom, segunda coisa que eu disse, que o pronome cujo ou cuja concorda com o substantivo que está depois. Olha aí a letra A. Cuja honestidade. Honestidade é feminino, cuja também. Concordou? Então, se dependesse disso, estaria certo. Olha a letra C. Cuja casa. Casa é feminino, cuja também é. Se dependesse só disso, estaria certo. Olha a letra D. Cujo não. Opa, não pode. Não é um advérbio de negação. Se eu disse que depois do pronome cujo nós teríamos que ter um substantivo, a letra D está fora. Seria preciso de um pincel delicado, sem o qual não poderei terminar o meu quadro. E olha a última. Cujos pais. Aí pode, né? Pais é masculino, plural. Cujos também é masculino, plural. Beleza? Então nós temos 3 opções que estão no páreo. Vamos voltar lá na letra A outra vez. A letra A, então, nós já dissemos que pode ser cuja, porque honestidade é feminino. Então, se a preposição em, que está aqui, tem a ver com o verbo que está depois, pelo menos a teoria é essa, se eu confio em. Já estaria certo cuja concordando com honestidade. E o em é porque a gente tem que confiar
em. Ou seja, a letra A é a correta. Já tínhamos dito que o problema que estava no artigo. Aqui, a princípio, dissemos que estava certo. Cuja casa. Qual é o problema? O problema é ter casa duas vezes. Então, comprou uma casa maravilhosa que custou uma fortuna. Seria basicamente isso. Essa nós já tínhamos dito que não poderia, porque não é substantivo, sem o qual, já havíamos comentado. E a última, parece que está boazinha também, olha. Os jovens cujos pais conversei com eles. Tá bom. Se eu converso com. Então qual é o problema? Os jovens cujos pais conversei com eles. Não tem a preposição com? Tem. Mas olha o que você anotou aí. O pronome cujos, ele pode ser precedido de artigo, de preposição. A preposição vem antes dele. Não é cujos pais conversei com. Eu deveria dizer os jovens com cujos pais conversei. Por isso, a letra A. Chatinho, né? Eu sei. Então, o que vocês têm que fazer é agora procurar uma bateria de exercícios, resolver e ver se de fato você assimilou. Eu espero que sim e espero vocês na nossa próxima unidade de estudo. Até lá. Vimos nesta unidade o pronome relativo cujo. Agora teste os seus conhecimentos no quiz e se tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o seu orientador. Até mais!